Meus irmãos, a paz do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Desde já eu quero fazer menção e louvar a Deus por esta noite, por esta oportunidade, a qual o Senhor me concede de ser um canal de bênção para as suas vidas. Agradeço ao pastor Juvenal, ao corpo de obreiro da igreja, que por ter confiado essa responsabilidade. Sabemos que tem homens e mulheres que aqui com mais capacidade e sabedoria do que eu, mas o Senhor me escolheu nesta noite para trazer uma palavra profética para o seu coração. Justifica a ausência da minha esposa, da minha família, está lá em Betim adorando a Deus nesta noite. Estou aqui na casa dos meus parentes fazendo um serviço e por ficar 2 semanas ficou inviável da minha esposa com os meus filhos puderem vir. Estou com saudade, já rogo as orações dos irmãos para que no próximo sábado eu venha voltar para o meu lar, para a proteção de Deus. Trago um abraço do meu avô, um jovem de 104 anos. Eu estou orando para chegar até os 50. E eu perguntei para meu avô, por que o que te levou ou o que você faz para viver esse tanto de tempo? Ele não respondeu como apareceu no vídeo, eu não morri, não. Ele falou, olha, você toma refrigerante, eu não bebo. Você come hambúrguer, eu não como. Você come pizza, eu não como. Meu avô come arroz, feijão e carne cozida. A vida toda isso. Então eu creio que além da permissão e a misericórdia de Deus, a sua alimentação tem sido fundamental para permanecer até hoje no meio de nós. Meus irmãos, sem perca de tempo, sem delongas, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, revelado por Jesus Cristo, capítulo de número 24. Nós iremos fazer menção acerca desta palavra. Enquanto os irmãos procuram, deixa eu testemunhar o que Deus fez há 2 domingos atrás. Ou melhor, isso mesmo, 2 domingos atrás, quando eu pedi oração da igreja, porque eu estava retornando para a minha casa. E eu sei que os irmãos orou por mim, eu estava presente. Quando eu estava chegando na cidade de Perdões, Minas Gerais, eu estava de moto, numa descida, uma baixada, uma curva, o rolamento traseiro da minha moto estourou, eu estava a 120 por hora. Quem anda de moto sabe que motoqueiro não gosta de andar devagar de jeito nenhum, ainda mais numa BR. E quando estourou o rolamento, eu senti a mão de Deus me guardando e me segurando. Como eu vim aqui profetizar algo, eu tenho certeza que Deus nessa noite ouviu as vossas orações. Eu não poderia fugir do texto e da mensagem que o Senhor colocara em meu coração, pastor Juvenal. Eu queria pregar sobre a viúva de 1 Reis, capítulo 4, porque é um culto de família. Eu queria fazer menção sobre esta família, mas o Senhor falou comigo, não, você vai ser fiel àquilo que eu coloquei no seu coração. Livro de Lucas, capítulo de número 24, quem achou, diga amém. O texto diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se encurvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram, por que buscai entre os mortos quem está vivo? Então ela respondeu, ele não está aqui, ele ressuscitou. Pula para o livro das Revelações de Apocalipse, capítulo de número 22. Nós vamos fazer menção de 3 textos, 3 versículos. Versículo de número 14, versículo de número 15 e o versículo de número 17. Versículo 14 diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem.
Quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Antes de entrar no texto, poder tomar seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu gostaria primeiro de fazer um pedido. Que você que trouxe o seu celular, por gentileza, não olhe para ele durante a pregação. Por certo, que se nós estivéssemos diante de um juiz, uma audiência, nós não mexeríamos nos nossos celulares. Se nós estivéssemos diante de um juiz, nós não ficaríamos com conversas paralelas sobre o assunto a qual estava sendo tratado. Não vim de Belo Horizonte, Minas Gerais, para trazer doutrina para os irmãos, de modo algum, porque aqui tem um homem de Deus, a qual faz isso com excelência. Mas eu vim trazer para você nesta noite uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua história e o final da sua trajetória aqui na terra. Que palavra é essa? Uma palavra profética que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Estamos diante de um texto, meus irmãos, e por certo nós sabemos que Lucas, o doutor amado ou médico amado, Lucas era médico de profissão. E Lucas agora começa a fazer menção da história de Jesus Cristo. E o que me chama a atenção no livro de Lucas, por ele ser médico, ele quando faz a sua narrativa sobre os milagres que Jesus fizera, ele vem com exatidão. Ele vem com algo tão minucioso e detalhado, porque ele sabia que através da medicina, a qual ele era a sua profissão de medicina, ele conseguiria expressar em palavras a grandeza de que Jesus tinha feito sobre a face da terra. E no texto que nós lemos, o capítulo 24, começa a fazer menção sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Começa a fazer menção sobre após o terceiro dia, Jesus ressuscita. Mas que possamos entender e compreender esse texto, nós também lemos o texto de Apocalipse, que fala algo que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja for levada aos céus. Algumas coisas vão acontecer, a qual João teve a revelação na ilha de Pátimos. E por certo que João vai dizer que alguns tipos de pessoas que tem por característica cometer algum tipo de coisa errada, não vai entrar no céu. Eu não vim trazer medo para você, não. Eu não vim trazer uma palavra que vai aterrorizar a sua alma, não, de modo algum. Mas eu vim trazer para você uma verdade que está na Bíblia Sagrada, que Jesus pode voltar a qualquer momento, e como está a minha e a sua condição espiritual nesta noite. Se Cristo voltar agora, será que nós subiremos ou nós ficaremos na terra? Estamos vendo na atualidade alguns coaches. Quando o pastor fez menção do pastor Napoleão Falcão, eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. Tenho quase 30 anos de ministério, 19 anos de pastorado. Eu tenho visto Deus levantando homens e mulheres sobre essa terra para falar acerca da sua volta. O pastor fez menção a Napoleão Falcão e eu quero colocar mais alguns homens aqui que Deus levantou de forma tremenda. Gilmar Santos, Marcos Feliciano. Eu tenho saudade quando Marcos Feliciano era crente de verdade. Eu tenho saudade de ouvir mensagens que falavam acerca da vinda do noivo. E por certo, Deus também levantou homens e mulheres aqui nesta igreja, que também vem anunciando a volta do Cordeiro, que vem anunciando a volta de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite. O que nós viemos fazer aqui hoje? O que nós veio fazer na casa de Deus? Se esse for o último culto da igreja na terra, o que você tem para apresentar a Jesus nesta noite? Essa mensagem foi ministrada no meu interior pelo Espírito Santo. E confesso para os irmãos que quando o Senhor ministrava essa palavra dentro de mim, há 2 dias atrás, eu ajoelhado orando ao Senhor, o Espírito Santo ministrando essa palavra, eu senti necessidade de aceitar a Cristo novamente.
Quando eu olhei para dentro de mim, para dentro da minha condição que eu estou vivendo, eu falei, Senhor, é necessário eu aceitar a Cristo como meu Salvador novamente. Deixa eu dizer algo para os irmãos e não se assustem. Na forma que a igreja atual está vivendo, da forma que os crentes estão vivendo, o pastor foi usado por Deus para dizer algumas palavras aqui. Não sobe 30%, se não aceitar o Cristo Jesus como seu Salvador. Porque hoje se fala muito em prosperidade. Você vem e Deus te dá. Não precisa mais largar o pecado, como alguns coaches vêm pregando, por ensinando. Mas eu vim nessa noite dizer para você, independente da sua condição que você está vivendo, independente da minha condição que eu estou vivendo, Ele vem. E não vai subir de qualquer forma. Tem que ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. No capítulo 1 de Lucas, de forma resumida por causa do horário, quando Lucas começa a escrever que Deus agora envia um anjo, uma certa jovem chamada Maria, lhe visita ela e traz uma boa palavra dizendo que ela seria mãe de um filho. Ela assustou porque a mulher virgem não tinha conhecido nenhum varão. Segundo a palavra, ela dá à luz ao menino. Jesus nasce em uma manjedoura e começa a crescer. No capítulo de número 2, Jesus com 12 anos de idade, o seu pai e a sua mãe levam ele para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E o que me chama a atenção é que quando eles chegam a essa festa, fizeram a sua adoração. E quando Maria e José, mais algumas pessoas retornam para a sua cidade, eles esqueceram Jesus na festa. Ficaram para trás o seu filho Jesus. Olha que interessante que quando eles vão, por certo estaria Jesus com seu pai ou ao lado de sua mãe, porque segundo a história, ia um grupo de homens e um grupo de mulheres. E agora participando daquela ocasião, e vão retornando para os seus lares, eles esqueceram Jesus. Mas o problema do texto, na qual me é revelado, o problema maior, pastores, não foi ter esquecido Jesus para trás, não. Porque o maior problema aqui foi eles não perceberem e não sentirem a ausência de Jesus. Você não entendeu? Talvez no meio da nossa caminhada, nós esquecemos de Jesus por causa de outros afazeres. Mas o problema maior é quando nós não sentimos a sua ausência. Deixa eu dizer algo para os irmãos. O pastor disse, e o Senhor tinha revelado a mim esta palavra. Porque hoje não acontece mais curas na igreja. Porque hoje não acontece mais batismo com o Espírito Santo quando é louvado os hinos da harpa. Porque hoje não vê mais enfermos vomitando o seu câncer. Sabe por quê? É porque está faltando profetas com ousadia de Deus na terra. Está faltando que nós tomamos uma posição diante de Deus. Olhamos para a Bíblia, Deus levantou Elias, aconteceu um milagre. Levantou Eliseu, aconteceu um milagre. Levantou o profeta Samuel, houve milagre. Jesus se levanta como profeta e acontece milagre. E nós, na atualidade que vivemos, nós não vemos mais milagres acontecendo. Deixa eu dizer, preguei na minha igreja e falei, irmãos, não acontece milagre mais, é porque nós pregamos que Jesus cura, mas não acreditamos que Ele cura. Que é isso? Não entendi. Nós falamos que Jesus cura, mas nós não acreditamos que Ele ainda cura. É necessário nós entendermos que é preciso retornarmos, como Maria e José fez, para buscar Jesus. Se eu fosse escolher um tema para essa mensagem, seria voltando ao primeiro amor. Quando os pais esquecem seu filho para trás, uma caminhada de um dia, segundo a história, aproximadamente 60 a 70 quilômetros de distância, quando de repente alguém sente falta de Jesus, alguém percebe que Jesus não estava mais com eles, e eles começam a retornar
para onde perdeu Jesus. Quem sabe você perdeu Jesus por causa do seu namoro. Quem sabe você perdeu Jesus por causa do seu esposo ou da sua esposa. Quem sabe perder a Jesus porque o pastor trouxe uma palavra um pouco mais firme. Não vou ficar ali porque a palavra é muito dura. É necessário voltarmos para onde nós perdemos a Jesus. Abra um parênteses para que os irmãos entendam esta palavra. Em 2009 a 2014, pregava praticamente 4 vezes por semana, para que os irmãos entendam que é necessário nós reconhecer aonde perdemos Jesus e voltar para encontrar com Ele. Resumindo, pregava em várias igrejas. Foi permitido a mim. Agora vem a palavra pastoral para os pastores. Eu não tive um alicerce pastoral. Escuta isso. Deus permitiu que eu pregasse quase todos os dias, para que eu pudesse entender que a glória é para Ele, a adoração é para Ele e o louvor é para Ele. Preguei numa certa igreja e me senti como o Superman do Evangelho. Falava, agora eu falo para Jesus curar e Jesus cura. Deus permitiu que eu perdesse Jesus. Passei 4 anos literalmente comendo pão que o diabo amassou. Nesses 4 anos, perdi a minha família, perdi a minha esposa, perdi o meu filho. Perdi, vamos dizer supostamente, o meu nome. Porque quando falava-se o pastor Davi vai pregar, infelizmente a igreja enchia para me ver. Não enchia para ver Jesus, mas enchia para ver o pregador. E Jesus permitiu que eu perdesse ele no meio da caminhada. Depois de 4 anos, eu entendi que era necessário voltar aonde eu tinha perdido Jesus. E sabe aonde eu perdi Jesus? Foi dentro da igreja. Eu não perdi Jesus lá fora no mundo, não. Eu perdi Jesus dentro da igreja. Mas pela sua misericórdia, bondade e amor, Ele me fez alcançar Ele novamente. E eu estou aqui para profetizar que você também vai encontrar com Jesus nesta noite. Perderam a Jesus. Volta e encontra com Ele. Jesus com 12 anos de idade já estava falando das coisas do céu. E nós temos mania de dizer, as crianças são os futuros pastores. Não, eles são os pregadores de hoje. Eles são os levitas de hoje. Porque eles fazem parte da noiva do Cordeiro. E Jesus no seu ministério, de forma resumida para que os irmãos entendam e não passem do horário, Jesus começa a crescer. E o seu ministério é marcado por milagres, por curas, libertações e salvação. No texto em que nós lemos, faz-se um complô para prender Jesus. Porque os irmãos e amigos daquela época não suportavam ouvir a verdade. Eles não suportavam ouvir que o inferno era real. De igual modo, eles planejam prender Jesus. Jesus passa pelo Getsemane, aonde ele fica com a sua alma em temor. E ele começa a transpirar sangue quando estava orando no Getsemane. Prende Jesus agora. É levado para Herodes. E quando leva para Pilatos e para Herodes, ficou como um ping-pong, jogava para um, jogava para outro, mas não acharam sobre ele nenhum pecado, nenhuma falha. E quando agora eles decidem, porque é a mesma multidão que via Jesus fazendo milagre, é a mesma multidão que está mandando crucificar ele. Nós entendemos que nós cristãos somos o único povo na terra que matamos os nossos. Nós somos o único povo, pastor, que apredejando o nosso irmão. Às vezes o irmão erra o nome de um profeta, aí já começa lá, não lê Bíblia. Aquele ali não ora. O mesmo que estava ali aplaudindo Jesus quando estava fazendo milagre, era os mesmos que estava dizendo, crucifica-o. Mas por que crucificou Jesus? Porque ele estava pregando a salvação. Ele estava falando sobre o céu e sobre o inferno. E hoje nós não vemos mensagem que fala mais sobre a realidade do céu e nem a realidade do inferno. Eu tenho saudade de ouvir essas mensagens. A minha alma clama por essas mensagens. Aonde o meu pecado, o seu pecado é confrontado. Aonde nós ouvimos falar, se você ficar passando a mão na sua namorada, Jesus voltar, você não vai para o céu. Você que traz sua esposa, se Jesus voltar, você não vai para o céu.
Ai, la bancada lábia cega. Ele morreu por causa do meu e dos seus pecados. Sabe por quê? Para nós ter garantia, uma morada lá no céu. Estão dizendo que nós não precisamos mais ser pessoas honestas e justas. Porque uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, mentira. Nós que não lutamos com unhas e dentes, para que quando a trombeta soar, nós possamos estar com nossos ouvidos limpos. Deixa eu dizer para os irmãos, quando Jesus está sendo crucificado, Jesus toma 39 açoites em seu corpo, dá aproximadamente 468 cortes na sua carne. Mesmo assim, ele permaneceu calado. Cuspiram nele e ele permaneceu calado. Zombaram dele, mas ele permaneceu calado. E às vezes nós não conseguimos ficar 1 minuto em adoração dentro do templo. Às vezes nós não conseguimos ficar 2 horas dentro do culto sem mexer no celular, sem conversa paralela com nossos vizinhos de banco. Às vezes nós não conseguimos ficar 2 horas prestando atenção naquilo que está sendo ministrado sobre as nossas vidas. E é por isso que não acontece milagre mais nas igrejas. É porque está faltando reverência à palavra do Senhor. Porque quando nós entendermos e começarmos a colocar em prática que essas 2 horas que nós dispusemos da nossa casa para estar na igreja é um momento de adoração, o culto não começa às 18, o culto começa quando você levanta pela manhã, e o culto começa na sua casa e ele flui aqui na igreja. Para acontecer milagre, temos que desejar quando nós acordamos para acontecer milagre. Mas Jesus foi açoitado. A Bíblia fala que o lugar da sua crucificação, chamado caveira, conhecido como lugar de morte. Mas é interessante que todos os lugares que Jesus passou, o lugar nunca permaneceu como estava. Quando Jesus passa no caminho de Jericó, um homem que estava cego, ele não permaneceu cego. Quando Jesus passando pela cidade da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofria há 12 anos, ela não continuou com a sua enfermidade, porque aonde Jesus passava, aonde Jesus estava, não ficava o lugar da mesma forma que era de antes. O que eu ia dizer com isso? Aonde Jesus está, é notório que tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter cura, tem que ter renovo, tem que ter batismo com o Espírito Santo, porque a presença dele, ela é maravilhosa no nosso meio. E se Jesus está aqui nesta noite, porque eu creio, não porque eu somente creio, é porque eu sinto algo diferente vai acontecer. Mas para que isso aconteça, nós temos que desejar no nosso interior. Nós temos que vir sedento. Sabe aquela primeira paixão que a gente tem com a namorada? Que a gente fica doido para dar 18 horas para poder ver ela. Nós temos que ter um desejo maior para sentir Jesus. Sabe aquele quemor como está no meu coração para voltar para casa no sábado, viver minha família? Nós temos que ter esse mesmo quemor, ou maior, para sentirmos a presença de Deus. Jesus agora é morto, e no lugar da caveira foi lugar de vida. Aonde que humanamente acabou a história, agora vai nascer um lugar para mim e para você no céu. E o texto do capítulo 24 vai dizer que as mulheres pegaram as suas especiarias no primeiro dia da semana. E quando elas caminham para o sepulcro onde Jesus estava, aonde, melhor dizendo, Jesus foi colocado, numa sexta-feira, ela pega as suas especiarias, quem sabe o seu lençol branco de linho fino, e começa a caminhar para aquele sepulcro. E eu entro dentro da mensagem Espírito e começo a ver essas mulheres caminhando, triste, cabisbaixas, porque aquele que elas amavam estava morto. Mas de igual modo, quando elas chegam, ela vê a pedra removida. E o interessante é que não somente a pedra removida, ela vê 2 homens galileus com as suas vestes resplandecentes e reluzentes. E eles trazem uma palavra para ela: por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou.
Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está vivo, minha irmã. E eu vou te provar, sinta ele aí que ele está vivo. Jesus não é o Jesus do Salmo 115, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, não. Ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê. E deixa eu te falar uma coisa, ele tem ouvido e ouve a nossa oração nesta noite. Jesus tem perna e ele caminha no meio do teu povo nesta noite, porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscita. E ali ressuscita também os sonhos daquelas mulheres. Agora Jesus passa 30 dias aproximadamente com os discípulos. E ele faz uma promessa dizendo que ele vai para o céu. Ele vai para a sua morada. Mas ele enviaria para nós um Consolador. Eu ouvi um pastor renomado dizendo que em Atos 2 foi o último mover do Espírito Santo. Eu discordo. Porque Joel vai dizer que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Você crê nesta noite sobre essa promessa? Deixa eu ver quem crê nessa promessa nesta noite. E ele fala que os jovens vão profetizar, os velhos vão ter sonhos. Deixa eu dizer uma palavra para vocês, jovens. Vocês não são o que o mundo dizem que você é. Você não é um futuro drogado, não. Você não é uma futura prostituta como o mundo vem apresentando através das letras das músicas, não. Você é embaixador de Cristo Jesus na terra. Você é eleita do Senhor. Você é a geração eleita, o povo forte. Deus te escolheu porque vós sois forte. E a palavra de Deus permanece na sua vida. Não aceita que o mundo fala que você seja menos do que a noiva do Cordeiro. O diabo tem lançado palavra dizendo que a igreja vai morrer da forma que está. E nós, pastores, temos nos acovardado. Agora vai apertar para nós. O mundo vem ensinando tudo contrário à Bíblia. E a igreja de Cristo está calada. Está em silêncio. Eu queria que Pedro estivesse hoje no meio de nós. Para que quando esses fariseus enviados pelo diabo viesse nas redes sociais e falasse que o evangelho de Cristo a qual nós cremos não é evangelho verdadeiro, que levantasse Pedrão com ousadia, graça, cheio do Espírito Santo, e colocasse o dedo no nariz desse fariseu e dizer para ele que nós somos a noiva escolhida de Cristo Jesus. Você não entendeu? Está precisando que nós, igreja, colocamos em posição como igreja de Cristo. Porque a mídia fala que nós não vamos morar nas mansões celestiais. O Espírito fala que nós não vamos morar no céu. O católico fala que nós vamos morar no purgatório. O endemoniado lá fora fala que nós não somos a noiva do Cordeiro. Mas em Apocalipse capítulo 22 fala que Jesus preparou para nós um lugar onde as ruas são de ouro e de cristal. Esse lugar está preparado para nós. Você se alegra nesta noite? Tem um lugar preparado para mim e para você nesta noite. Tem um lugar preparado para nós como noiva de Cordeiro de Deus. No livro de Apocalipse capítulo 22 que nós lemos, já caminho para o fim, João começa a dizer: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Quando João está dizendo essa palavra, e o pastor foi categórico em dizer sobre a igreja de Laodiceia: ou nós sejamos quentes, fervorosos em Cristo, ou Ele vai vomitar nós da sua boca. Ou nós, a partir desta noite, tomamos uma atitude, uma posição diante de Jesus, e venhamos influenciar este mundo que está caminhando para o abismo. Ou nós podemos parar por aqui, pastores. Porque da forma que está, Jesus não está se agradando. Da forma que o cristianismo hoje está vivendo, Jesus não está se agradando. Uma feita, alguém falou para mim: pastor Davi, você prega uma mensagem dura. Eu falei: prega uma mensagem dura para aqueles que não querem ir para o céu. Prega uma mensagem dura para aqueles que querem viver continuar na prática do seu pecado.
Prego uma mensagem dura para aquele que não tem perspectiva e esperança de morar com Jesus no céu. Para quem está nessa qualidade, que não quer morar com Jesus, a palavra é dura. Mas para aquele que quer morar com Jesus Cristo, Ele está dizendo: oh papai, lava as minhas vestes no seu sangue, porque eu quero morar com o Senhor nos céus. E agora João vai dizer: ficarão de fora os cães, os idólatras. Faço e abro um parênteses aqui para dizer para os irmãos: nós, muitas das vezes, criticamos os irmãos católicos por adorar a imagem, ou idolatrar, podemos dizer assim. Mas esquecemos que muitas das vezes nós estamos idolatrando o homem, idolatrando a esposa, idolatrando o namorado e a namorada, idolatrando o filho, idolatrando o presidente da república. Deixa eu te dizer, quando eu vi que colocaram na mídia a igreja fazendo arminha por causa de Bolsonaro, o meu coração se entristeceu, mesmo sendo falho, pecador, pobre e miserável. Mas a igreja, ao invés de pregar a palavra da salvação, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda transforma, que ainda muda famílias, estão fazendo arminha dentro da igreja, estão fazendo dancinha de TikTok no altar da igreja. Deixa eu dizer para você nesta noite, meu irmão, vai ficar de fora. Se não ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, vai ficar para trás. Marido que agride sua esposa, tome cuidado que Jesus está de olho em você, vai ficar para trás. Homem que quer ter 2, 3 mulheres, cuidado, vai ficar para trás. Jovens que estão tendo relação sexual fora do casamento, cuidado, vai ficar para trás. É duro, mas é verdade. Porque só vai subir aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Existe uma grande nuvem de testemunha que observa a mim e a você. Uma irmã pregou na quinta-feira que nós somos o sol da terra e a luz do mundo. Como o mundo está vendo a nossa vida hoje? Será que está fazendo como aquela mulher? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ou está dizendo: ah lá, mais um que se diz ser e não é. O céu te espera, mas que você venha ser lavado no sangue do Cordeiro. Aí o versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem quiser, venha. Quem tem sede, venha. Jesus está falando: se você quiser, venha, porque Ele tem para te dar. Se você quer renovo, venha que Ele te renova. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, venha que Ele te batiza nesta noite. Se você está enfermo e quer ser curado, venha que Ele te cura nesta noite. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Jesus curou no passado, Ele cura no presente. Jesus batizou no passado, Ele batiza no presente. Permaneça firme na promessa de Jesus. Os jovens cantaram: só vai entrar no céu quem for fiel. Tem um livro no céu chamado Livro da Vida. Se você e eu não tivermos o nosso nome lá, vai ser triste a nossa história. Nós queremos ter o nome em um livro na nossa gramática portuguesa. Queremos às vezes ser reconhecidos porque cantamos bem, pregamos bem, fazemos algo bem para Deus. Mas não adianta se nós não tivermos o nome escrito no livro da vida. Muitos vão dizer: Senhor, preguei no seu nome, eu expulsei demônios, eu curei através do teu santo nome. E vai ser triste ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Deixa eu dizer algo para o irmão, e o irmão me perdoe. Esses dias para trás encontrei com o irmão, ele não me viu. Ele sentiu mal de não ter me visto, me pediu perdão aqui. Meu irmão, tem problema, acontece, porque nós não temos afinidade de conhecimento. Ele ficou triste, porque não me viu. Agora imagina aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ouvir do próprio Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Nesta noite é uma noite de arrependimento. Essa noite é uma noite que o Senhor escolheu para nós, para que nós possamos voltar para o primeiro amor.
Essa noite é uma noite que o Senhor nos trouxe aqui para entendermos, de igual modo o céu é real, o inferno também é. E ai daqueles que forem para o inferno, vai ser sofrimento eterno. Um fogo onde a chama não se apaga. Aonde o bicho não morre. Lá não vai adiantar você gritar mamãe, papai. Lá não adianta gritar pelo pastor pedindo perdão pelos pecados, não. Depois que o livro da vida for aberto, depois que a trombeta for soada, não há mais oportunidade de arrependimento. Não mais a oportunidade de reconhecer os vossos pecados. De igual modo, o inferno tem as suas características de tormentas. Apocalipse 22 fala sobre o céu. Ali nunca haverá, ou não haverá mais maldição. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais dor. Não haverá mais pranto. Não haverá mais lágrimas, sabe por quê? Porque o próprio Cristo Jesus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei cantar. Eu tinha pedido a irmã para louvar, pode vir, irmã, em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Quero cantar um pedacinho do trecho com os irmãos. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Canta comigo, igreja. Era um povo muito humilde. Aquele povo sabe aonde nós vamos estar? Nós vamos estar ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos estar andando nas ruas de ouro e de cristal. Sabe aonde você vai estar, jovem? Assentado com Jesus no céu. Ah, Labacandalabia Sérgia. Escute. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração. Oh, aleluia. Adore a Deus nesta noite. Adore a Jesus nesta noite. Nós vamos morar em Sião. Permaneça firme. Não desanima, não desista. O céu nos espera. Oh, Rabacandalabia Sérgia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus colocou no meu coração. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração. E volta o microfone para quem há de direito. É necessário que nesta noite nós venhamos reconhecer que sem Jesus não tem jeito. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero que você traz à memória aquilo que te traz esperança nesta noite. A minha esperança é que falta só um pouquinho para nós sermos arrebatados. Esse corpo que nós temos que é tão frágil. Esse corpo que nós temos que nos machuca, que nos entristece, um dia e em breve vai ser transformado em um corpo de glória. Talvez você veja esta noite pensando em desistir da sua caminhada. Talvez você veja nesta noite pensando em parar, dizendo: Deus, eu não consigo mais caminhar. O meu Deus é um Deus que vai renovar as suas forças.
Meu Deus é um Deus que vai abrir os seus olhos para que você comece a contemplar aquilo que nos aguarde no findar desta vida. Espírito Santo de Deus, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mediante a palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, através do Teu Santo Espírito, que conhece as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, mas que quando nós não conseguimos expressar a oração a Ti, Ele pega o nosso gemido inexprimíveis e eleva até o trono da graça, pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Derrama um renovo sobre a Tua igreja nesta noite. Derrama um renovo sobre aquele que está desanimado, aquele que perdeu a esperança na morada celestial. Pai, renova a esperança do Teu filho e da Tua filha. Nos preencha pelo Teu Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha ser manifestada em cada coração nesta noite. E pelo Teu sangue que nos purifica de todo o pecado, que as nossas vestes venham ser limpas nesta noite, e que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não queremos ter o nosso nome escrito no livro dos recordes, mas nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque eu sei que a qualquer momento a trombeta vai ser tocada. E não só quero isso, vizinho, para o céu, mas eu quero que toda esta igreja venha ouvir o soar da trombeta e ouvir cada um sendo chamado pelo seu nome, por Jesus Cristo de Nazaré. Renova o Teu povo. Continua levantando jovens, homens e mulheres nesta igreja, com graça, ousadia, autoridade revelada pelo Teu Espírito Santo. Eu profetizo que a partir desta noite os cultos não serão mais os mesmos, que os louvores entoados ao Teu nome não serão mais os mesmos. Eu profetizo que os enfermos vão entrar e vai sair curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo que aquele que entrar, Senhor, com câncer, que vai sair daqui curado pelo poder da oração. Aquele que entrar pensando em desistir, e ele vai ser alcançado pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo que quando os jovens começarem a louvar o Teu santo nome, enfermos venham a ser curados, pessoas venham a ser batizadas com o Teu Espírito Santo. Eu profetizo que quando as irmãs, as crianças vão louvar o Teu nome, que a Shekinah do Senhor venha a ser derramado sobre a igreja. Eu profetizo que quando cada obreiro a qual que pertence a esse ministério invocar o Teu santo nome, algo diferente venha acontecer, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu profetizo milagres sobre a sua vida. Eu profetizo milagres sobre a sua família. Eu profetizo cura para aqueles que estão enfermos desta noite. Eu profetizo libertação para aquele que está perdido no mundo das drogas. Eu profetizo nesta noite a salvação de Cristo Jesus para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.